Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 16 de junho, e nós vamos dar continuidade ao nosso livro de leitura e produção de texto, tá? Espero que esteja tudo bem com vocês, por aqui em casa tudo bem também. Espero que aí também esteja tudo certinho, todos saudáveis e fortes, certinho? Lá na página 72, pessoal, nós temos aqui um assunto muito interessante, chamado operadores discursivos. O nome pode até parecer complicado, mas não tem nada de complicado, tá? Operadores discursivos são aquelas palavrinhas que ajudam a gente a dar sequência na nossa ideia. Então você está falando uma coisa, né? E depois você quer dar continuidade, você quer aumentar, ou dar um exemplo, ou justificar aquilo que você está afirmando. Então você usa essas palavrinhas. Quando nós estamos falando, é muito comum nós usarmos a palavra né ou a palavra daí e daí, tá? Né e daí, então quando nós estamos falando, isso é na linguagem informal, na conversa informal. Na escrita, não é adequado você ficar usando né e daí. Por quê? Porque a escrita ela já é uma elaboração formal. Mesmo uma escrita, por mais informal que seja, a não sei que seja uma mensagem de WhatsApp para algum amigo seu, né? Alguém muito chegado, alguém da casa. Mesmo na linguagem informal, o uso de né e de daí, ele é restrito à linguagem oral, tá? O que esses exercícios aqui vão mostrar é que existem alguns operadores discursivos que são mais usados, algumas palavras que dão continuação na nossa conversa, que são mais usados. Quais são esses operadores e para que eles servem, tá? Então vamos lá ver. Operadores discursivos. Argumentar é um exercício bastante exigente do ponto de vista linguístico. Veja a definição a seguir. Argumentar. Depois você tem um int. Esse int aí quer dizer intransitivo. Quer dizer que um dos significados do verbo argumentar é ser verbo intransitivo. Lembrando que verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento, ele não precisa de uma palavra depois dele para completar o sentido dele. Observe, pessoal, que aí vocês têm quantos números? Ó, 1, 2, depois já pula para o 5. Então tem lá no dicionário você vai ver o significado 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Você tem 5 significados para argumentar. O livro aqui recortou e colocou 3. O primeiro significado, o segundo e o quinto. Vamos lá ver então. O primeiro significado é como verbo intransitivo, apresentar fatos, ideias, razões lógicas, provas, etc., que comprovem uma afirmação, uma tese. 2. Um verbo transitivo indireto e intransitivo, apresentar ideias em objeção a outras ideias, entrar em controvérsia, discutir, disputar. E 5. Como verbo transitivo direto, trazer como argumento, alegar, do latim, provar através de raciocínio. Essas definições são do Instituto Antônio Ruais, Dicionário Ruais da Língua Portuguesa, São Paulo, tá? Então veja, argumentar é tudo isso daí. Apresentar fatos, apresentar ideias, trazer como argumento, argumentar, discutir, disputar, tudo isso, tá? Observou quantas são as atividades envolvidas no ato de argumentar? Por isso, na elaboração do texto argumentativo, seja oral ou seja escrito, é necessário recorrer a uma série de operadores discursivos, ou seja, são palavras ou expressões que garantem a coesão e a coerência do texto e permitem a sua estruturação. Isso. Agora vamos ver aqui, ó. Você tem aqui em negrito 1, 2, 3, 4, 5. 5 operadores discursivos. Grife cada um deles, porque todos eles são importantes. Cada um deles é importante aí. Para que ele serve? Ele pode servir para acrescentar uma informação. Que palavrinhas que eu uso quando eu estou falando uma coisa e eu quero acrescentar algo mais. Além disso, e também, ainda, não só, mas também, tanto como, além do mais, ademais. Para que mais eu uso um operador discursivo? Eu posso usar também para contrapor informações. Eu estou falando uma coisa e depois eu vou falar uma outra que é o oposto, tá? Duas ações, dois exemplos, por exemplo, diferentes. Mas, porém, todavia, entretanto, ainda que, embora, mesmo que, apesar de, etc. Mogi Guaçu é uma grande cidade, mas é violenta. Então eu dei duas informações.
que era uma grande cidade, que é uma atribuição positiva, e depois eu completei com uma outra que é negativa. Então, uma positiva com uma negativa, eu coloquei mas. Por quê? Porque eu contrapus informações. Eu coloquei uma informação boa, mas também coloquei uma informação ruim. Explicar informações. Então, você está falando alguma coisa, apresentando seu ponto de vista, e você precisa explicar o seu ponto de vista. Aí você usa aqui palavrinhas. Já que, pois, porque, visto que, dado que, uma vez que, etc. Propor conclusão. Portanto, dessa forma, logo, assim, por conseguinte, então, consequentemente, etc. E sugerir gradação. Gradação é quando você vai aumentando, tá? Você começa com uma escadinha, assim, ó. Ela chorou, esperneou, esgoelou. Então, você vai aumentando aí os níveis, né, de um verbo, por exemplo. Até mesmo, inclusive, no máximo, no mínimo, etc. Então, essas são as funções dos operadores discursivos, aquelas palavras que a gente usa no texto para dar coerência e coesão. Que são coerência e coesão? A lógica do texto. Tá? Para você dar a lógica do texto, você usa... Para você dar a lógica no texto, é necessário que você tenha coerência e coesão, e para essa lógica você usa essas palavrinhas aqui, certo? Então tá. Agora vamos ver alguns exercícios. A seguir estão alguns trechos da crônica A Vida é um Espanto, de Tostão. Foram destacados alguns operadores discursivos. Analise e indique a função que exercem no trecho selecionado. Então vamos lá, letrinha A. Com a evolução da ciência esportiva, não há mais lugar para treinadores e comentaristas boleiros, nem para expressões do tipo fulano conhece a linguagem do jogador, o futebol e o mundo mudaram. Para que foi usada a palavrinha nem nesse exercício 1A? Coloca a data aí no cantinho do livro, né? Esse exercício dá para ser feito no livro mesmo. Então ele está falando assim, ó, não há mais lugar para treinadores, comentaristas, boleiros, nem para expressões do tipo tal, tal, tal. Para que ele vai usar esse nem? Ele está acrescentando uma informação. Certo? Quando você fala e nem isso, e nem aquilo, eu não fiz a lição, e nem estudei, você está colocando uma coisa a mais, você está colocando mais informação na sua fala. Bom? Na letrinha B, jornalistas e comentaristas gostam mais de explicar tudo, mesmo o que não tem explicação. Então, primeiro vamos começar com esse mesmo aí. Esse mesmo, qual é a função dele? Ele está falando assim, ó. Jornalistas e comentaristas gostam de explicar, mesmo que não tenha explicação. Esse mesmo dá uma ideia de uma gradação. Ele vai aumentando as características aí do jornalista comentarista, tá? Depois tem outro. Muitos acham que tudo que acontece em uma partida é planejado, ensaiado. Por isso... Para que serve por isso? Por isso é uma explicação. Nós estamos numa pandemia, por isso não podemos sair. Então você está explicando por que você não pode sair. Por que você não pode sair? Porque estamos numa pandemia, certo? Letrinha C. O maior compromisso de um comentarista, seja um jornalista ou um ex-atleta, não deveria ser com o resultado, e sim com a qualidade do espetáculo. Ganha-se e perde-se por muito pouco, e ganha-se de mil maneiras, mesmo com condutas medíocres e ultrapassadas. No Brasil, se ganhou, está tudo ótimo. Se perdeu, tudo péssimo. Então vamos lá, a letrinha C. Na letrinha C eu tenho destacado o E sim, o E mesmo com. Então vamos lá. E sim, ele fala assim, ó, não deveria ser com o resultado, e sim com a qualidade. Esse e sim dá a ideia de uma contraposição. E que é essa contraposição? Uma ideia oposta, tá? Uma ideia contrária, uma ideia oposta. E
e ganha-se de mil maneiras. E, pessoal, ele é acréscimo de informação. Isso é bem claro, né? Acréscimo de informação. Fui na feira e comprei limão, laranja e abacaxi. Eu estou acrescentando mais um elemento na minha lista, né? Então eu fiz o quê? Acrescentei algo a mais. Mesmo com condutas medíocres. E esse mesmo com também dá ideia de contraposição. Também dá ideia, é uma ideia oposta. Certo? Então tá. Exercício 2. Nos textos a seguir, circule os operadores discursivos e, em seguida, indique a função deles no texto. Desculpa. Não é vírus do corona, tá? É só alergia mesmo. Vamos lá, então. Ainda bem que a aula é online, hein? Senão já teria que pôr a máscara também. Exercício 2A. Nos textos a seguir, circule os operadores discursivos e em seguida indique a função deles no texto. Letrinha A. Nenhum profissional cientista deveria perder a capacidade de observar, de perceber as subjetividades, de deduzir o que não está claro, nem o que não foi dito. Nem o que não foi dito. Parte da vida se passa nas entrelinhas. Não dá para medir, calcular os encantos de um craque nem de uma partida. Para que serve esse nem? Acréscimo de informação. Ou seja, eu não lavei louça e nem varri a casa. Ou seja, e nem, tá? Ou só o nem varri a casa. Você não fez uma coisa nem a outra, tá? Aqui no texto. Ganha-se de mil maneiras, aliás, deduzir o que não está claro, nem o que não foi dito. Então, nem uma coisa, nem outra. A letrinha B. A experiência de ter cursado uma faculdade ou de ter compartilhado estudos científicos é muito importante. Mesmo quando isso não faz mais parte da atual atividade. O conhecimento, mesmo, mais uma vez, o mesmo, o conhecimento, mesmo em outras áreas, amplia a capacidade de refletir, de conceituar e de propor soluções. Esse trecho aí tem várias palavrinhas aí que juntam, não que dão coerência. Então vamos ver. A experiência de ter cursado uma faculdade e ou. Quando você coloca e ou, é alternância. Tá? Ou, né? Ou alternância. E o e pode ser o que também? O e acresce. Então, com o e você acrescenta, com o ou você dá alternância. O que é alternância? Ou isto ou aquilo, né? De ter compartilhado seus científicos é muito importante, mesmo quando, esses dois aqui, pessoal, eles dão ideia de gradação, tá? Mesmo quando e mesmo. Depois só sobrou o e. O e a gente já viu, né? Que ele dá a ideia de acréscimo de informação. Então, às vezes a gente usa essas palavrinhas instintivamente, né? Como somos falantes da língua, nós já estamos acostumados a nos comunicar em português, então a gente acaba usando essas palavras instintivamente, pela capacidade que nós temos de falar a língua, né? Mas é sempre bom você parar e analisar qual é a ideia, por que eu usei, né? Isso é importante também. Na letrinha C, só um minutinho aí. Na letrinha C. Freud, então lembrando, né? O nome aí do psicanalista a gente escreve assim, Freud, tá?
Na hora de falar, a gente fala assim, ó, Freud. Entendeu? Então aqui é só o som. Aqui é a escrita. Freud, antes de fundar a psicanálise, foi biólogo, médico e neurologista. Após uma longa carreira, estudando e tratando milhares de pacientes, ele disse que os grandes poetas e escritores já tinham imaginado muitas coisas que ele aprendera e descobrira. E que ele apenas aprofundou e organizou. Aparece 1, 2, 3 vezes o E. Nas 3 vezes o E tem a mesma função daqui, ó. Acréscimo de informação. Então aí no livro você grifa as 3 ocorrências do E. Quais são mesmo? Aprender e descobrir é a primeira. E que ele apenas aprofundou e organizou cientificamente os conhecimentos. Então, todas as 3 vezes em que o E apareceu aí nesse trecho, ele teve o mesmo significado, tá? Sempre acrescentando informações. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Seria legal que tivesse mais exercícios. Não sei se o livro acho que não apresenta mais. Mas isso aqui é muito importante. Até poderia escrever aqui na página 72, ali em cima, ó. Importante. Essas palavrinhas contribuem muito para a qualidade de uma redação, para a qualidade de um texto, tá? Então vamos lá. Vamos comparar página 74. Crônica narrativa e crônica argumentativa. Qual a diferença entre uma e qual é a semelhança? A semelhança é que, por ser um texto narrativo, então ele vai ser constituído de parágrafos, né? A crônica narrativa vai contar um fato e junto com esse fato vai aparecer a opinião do autor. A argumentativa nem sempre tem só um fato, mas ele vai dar a opinião dele também. Então, são muito parecidas uma com a outra, tá? Então vamos lá. Releia as crônicas que você estudou nessa unidade e responda as questões. A. Por serem crônicas, ambos os textos se vinculam a um acontecimento cotidiano. Sim, pessoal. A grande característica da crônica é retratar algo do cotidiano. Não precisa ser algo assim surpreendente, surreal, sabe? Um fenômeno. Pode ser um caso do cotidiano, um caso comum, um caso normal. Qual é o acontecimento cotidiano de cada um deles? O que acontece de cotidiano num texto e acontece de cotidiano no texto 1 e depois no texto 2? No texto 1 e no texto 2. O que acontece? A gente voltar lá no texto, a gente vai ver o quê? Que o atleta, né, ele passou lá, o Eurípides, né, ele passou lá correndo por 42 mil metros, né, 42 quilômetros, 42 mil metros, para entregar o comunicado de que haviam vencido a guerra. Então, qual é a perguntinha mesmo? Qual é o acontecimento cotidiano de cada um deles? A corrida que o soldado fez é o que está mostrando lá no texto 1. E no texto 2? O que conta sobre o trabalho do Tostão e o trabalho do Júnior? Que são ex-jogadores de futebol e que agora atuam como comentaristas. Exatamente isso, né? É o trabalho dos comentaristas de esportes. Então é o ex-atleta que vai comentar o esporte da área dele em oposição, né, em comparação aos jornalistas que fizeram a faculdade e tudo, que também estão aptos a falar sobre aquele determinado esporte, né? Então esses são, qual é o acontecimento cotidiano? Este e este, certinho? 2. Comparando os textos, relacione corretamente as informações das colunas a seguir. Então, quais dessas características são da crônica narrativa e quais dessas características são da crônica argumentativa? Então, o que aí é narração e o que aí é argumentação? Lembrando que argumentar é dar os motivos pelo qual você pensa de um determinado jeito, apresentar os motivos. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Você tem 6 itens aí pra gente colocar. Ou a letrinha A ou a letrinha B. Lá na primeira. Constrói-se mediante contextualização, problematização do assunto, proposição de uma tese, a qual será sustentada por meio de argumentos. É lógico que ela é o quê? Argumentativo. Quando você fala em tese e argumentos, é um texto argumentativo. Estrutura-se com base na organização de tempo, espaço, personagens, narrador e enredo. Tudo isso daí são características da narração. Pode explorar marcas de texto literário, pois seu objetivo também é artístico, a narração. Seu assunto é o momento do cotidiano, que se relaciona a um evento registrado na memória da sociedade, narração também. Tende ao uso de uma linguagem marcada pela objetividade, pela denotação, pois apresenta uma linha mais racional em sua elaboração. Isso é a argumentação, quando você usa mais o racional, né? Quando você usa mais argumentos verídicos, argumentos racionais, argumentos que você pode comprovar para dar sustentação à sua opinião. E a última, trata de assuntos variados com o objetivo de manifestar um posicionamento a respeito de temas cotidianos. Quando você se posiciona sobre um determinado assunto, você está fazendo um texto argumentativo, no caso aqui uma crônica argumentativa, né? Então, por exemplo, pega um tema polêmico, o aborto, aí você se posiciona a favor ou contra. Então, o que você faz? Você vai manifestar, né, com a sua escrita, um posicionamento a respeito de temas cotidianos. Se você acha que é a favor, você vai apresentar a sua tese, os argumentos. Se você é contra, você vai fazer a mesma coisa, apresentar a tese e os seus argumentos. Certo? 3. Na crônica narrativa, há posicionamento, ou seja, quando a pessoa está narrando uma história, há um posicionamento? Sim ou não? Sim. Mesmo quando ela está narrando uma história, ela se posiciona, sim. A Helena lá, por exemplo, no texto, esse daqui foi o número 2, né? E esse daqui é o 3. A Helena, quando ela fala lá, quando ela começa a contar sobre o ponto de vista dela, a história, ela já fala, né? Puxa, eu amanheci agoniada, não sei o que vai acontecer. Então, só o fato dela contar que ela amanheceu agoniada já é um posicionamento dela. Sim. Na crônica narrativa há um posicionamento? Sim. Os diálogos e os pensamentos do personagem mostram como ele se sente, mostra como ele se sente, o que ele está pensando, né? Ou seja, ele já se posiciona frente a um determinado problema. 4. Na crônica argumentativa desportiva, o autor indica um elemento, para ele, essencial para que se aprimore a qualidade dos comentários esportivos. Qual é esse elemento? Lá no texto fica bem claro que esse elemento é o conhecimento. Então é assim, ó. Conhecimento. Tá? Lá no texto ele fala assim, o atleta, um ex-atleta, ele tem a capacidade dele de fazer um julgamento em uma partida de futebol, uma partida de tênis ou numa corrida de Fórmula 1. Mas é importante também que esse ex-atleta, esse ex-corredor, por exemplo, ele tenha o conhecimento de todas as técnicas daquele esporte para que ele possa opinar. Certinho? Esse quadro aqui eu vou deixar para depois, então eu vou encerrando aqui na 4, tá, pessoal? Vejo vocês na próxima aula, então, certo? Beijo!